Então vamos lá. Então, semana 5, vamos ver aí a revisão que a gente faz e as escalas de saúde mental, que é a escala de habilidades e dificuldades, e o IFE, que é um interrogatório de função executiva, a versão dos pais e a versão dos professores. Essas escalas e outras vão ser distribuídas oportunamente para serem aplicadas na população infantil aí de Brodowski, da rede pública. E então agora é mais um treinamento para vocês se familiarizarem com elas, né? E para depois poderem, no caso dessas duas, vão ser preenchidas tanto pelo professor, por cada criança da sua sala. Depois nós vamos conversar sobre Fundamental 2, que são vários professores, e o IFE também, tá? Posteriormente virão escalas que vão ser preenchidas pela própria criança. Mas aí a gente vai, aos poucos, vamos falando. Tudo é relacionamento, começamos por aí. O nosso relacionamento aqui no Slack, o nosso relacionamento com cada um que a gente se relaciona no dia a dia, esse relacionamento está a todo momento modificando o nosso cérebro, seja a estrutura, seja a parte química do cérebro e também, acreditem, a parte genética, a expressão gênica, tá? E é assim que ocorre o aprendizado. Então, relacionamento é fundamental para que ocorra engajamento da atenção, consolidação da informação e aprendizado. Nós fomos para uma reunião espetacular aí com a Mônica, com a Adriana, sobre desenvolvimento, o projeto delas. Vimos alguns vídeos, essa semana vou passar outros. Vimos aspectos microscópicos aí dos neurônios, das células da glia, quase 200 bilhões de células, né, que nós temos em nosso cérebro e alguns trilhões de conexões entre elas. Vimos aspectos químicos, né, que envolvem a transmissão do impulso nervoso, que é o elemento fundamental, básico do funcionamento cerebral. Fomos para a análise dos fatores envolvidos no desenvolvimento infantil. Nós vimos que são vários, é multidimensional, é multifatorial, vários aspectos vão atuar no desenvolvimento da criança, numa combinação entre genética e educação. Saúde mental, a gente teve acesso a essas estatísticas que estimam o percentual de crianças com transtornos mentais em várias regiões do globo, e vimos que isso está relacionado diretamente com o nível socioeconômico. Quanto mais rico o país, aqui como Noruega, 7% apenas de crianças com transtorno mental, melhor os níveis de saúde mental. Quanto mais pobre o país, pior. Aqui no Brasil, a gente fica numa situação intermediária de 12%, deve ser também em torno disso a realidade da população infantil de Brodowski. Vimos os fatores de risco, né? Meninos têm maior risco de ter problemas de saúde mental do que meninas, crianças de classes mais pobres, quando o chefe da família, né? O maior responsável pelo orçamento familiar, o grau de instrução dele, quanto menor o grau de instrução, maior, isso independente da classe socioeconômica, tá? Quanto mais baixo o grau de instrução do chefe da família, maior o risco das crianças dessa família ter problemas de saúde mental. Mesma coisa, exposição pré-natal a tabaco, álcool, dificuldades da criança, por exemplo, adiar recompensas e problemas de dinâmica familiar, como pais divorciados, enfim, todos esses fatores vão jogar contra aí, a questão da saúde mental da criança. Esses fatores são muito semelhantes aos fatores de risco para desempenho escolar, andam juntos, né? Nós vimos isso. Então, nós falamos sobre receita. A gente
não que tenha todo o controle desses fatores que envolvem desenvolvimento infantil, saúde mental e desempenho escolar, mas a gente tem alguns fatores que a gente conhece e que pode modificar. Muitos desses fatores a gente consegue medir, consegue prever e identificar precocemente crianças de risco para problemas de saúde mental e baixo desempenho escolar e assim poder atuar precocemente. E com tudo isso em vista, a gente tem condições de falar em fazer a receita, em cozinhar, não é? E manipular esses elementos de forma a melhorar os níveis de saúde mental e desempenho escolar das crianças. Nós vimos que todos esses desfechos, não é, em termos de saúde mental, então, a capacidade da criança se desenvolver e alcançar um bem-estar pleno, exercer suas habilidades, superar as adversidades, ter prosperidade, alto desempenho escolar e social, e assim contribuir com sua família e a comunidade. Então, não só a criança ganha com essas intervenções, que são multifocais, né? Não é só em casa, mas a gente vê isso também na escola. Não só a criança ganha, como sua família e toda a comunidade. Aí nós partimos para um dos fatores que a gente consegue modificar e estimular, aumentar o risco desse bem-estar que a gente está falando, que são as funções executivas. E na semana que vem nós vamos falar sobre resiliência. São dois fatores que a gente pode mudar estimulando nossas crianças, né? Executivas, a gente viu aquele vídeo da Harvard e teve outros dois bem interessantes. A gente compartilhou a cartilha, essa primeira que explica o que são funções executivas, como educá-las, tanto em casa quanto na escola. Uma cartilha específica do professor com ideias de intervenção para estimular as várias funções executivas e metacognitivas. E a definição de funções executivas, então, são habilidades mentais que vão regular cognição, emoções e comportamento, a partir de experiências adquiridas com o objetivo de... Alguém com som aberto, com o objetivo de realizar ações no presente ou atingir metas futuras, né? E viabilizando o quê? Tudo que nós queremos para os nossos filhos, para nossas crianças, que tenham ações voluntárias, independentes, organizadas e orientadas para metas específicas. A gente quer exatamente o contrário do samba do Zeca Pagodinho. A gente não quer que deixe a vida me levar, não é? A gente quer educar para que essas crianças sejam independentes e sejam capazes delas levarem a vida delas adiante. Os 4 módulos de funções executivas, então, habilidades relacionadas à cognição, ao aprendizado, habilidades responsáveis por nós regularmos nossas emoções, modularmos, controlarmos nosso comportamento. Isso só acontece se a gente tem uma boa percepção dessas funções. As funções executivas, de acordo com o paradigma que a gente trabalha, tem várias formas de classificação. Então, objetivar, planejar, organizar, iniciar, focar, perseverar, monitorar, flexibilizar, inibir, regular e operacionalizar. Tá? As 11 funções, as regiões cerebrais responsáveis pelo funcionamento dessas funções, pelo gerenciamento dessas funções,
E aí a gente pode dividi-las também em funções executivas quentes e frias. As quentes são as funções de aqui inibir comportamentos e regular as emoções. Tá? As demais são funções relacionadas ao aprendizado. São funções executivas frias. A gente viu alguns dados da literatura, e muito importantes, do tipo, já na pré-escola, crianças que apresentam boas funções executivas, elas vão ter, ao longo de toda o ensino fundamental e médio, um melhor desempenho em leitura e matemática do que as crianças que já lá na pré-escola têm baixo funcionamento executivo. Vimos que função executiva não é sinônimo de inteligência, é uma parte só da nossa inteligência fluida. Vimos estudos de prospectivos, de coorte, né, como nós vamos fazer, pretendemos fazer em Brodowski, no Projeto Candinho, estudos que acompanham a criança desde o nascimento até a vida adulta, vendo o quê? Uma correlação entre função executiva e desfechos ao longo da vida, que em conjunto é o que a gente chama de felicidade, ter sucesso acadêmico, profissional, com isso prosperidade, saúde física e mental. Né? Então, quanto melhor as funções executivas, maior a chance de alcançar esses desfechos positivos. Algumas afirmativas, sem entrar em dados e em estatísticas, só para lembrar, o desenvolvimento das funções executivas, ele sofre influência do nível socioeconômico. Vimos isso. Sofre influência do grau de escolaridade dos pais, do chefe da família. Dificuldades em funções executivas estão associadas a problemas sociais e de saúde mental. Lembrando, crianças com TDAH, né, têm um risco 22 vezes maior de ter problemas de função executiva do que crianças sem TDAH. Habilidades de funções executivas são fundamentais para o melhor desempenho escolar. Em relação à dinâmica familiar, nós vimos que isso tem profunda inter-relação com o funcionamento executivo da criança, o funcionamento executivo da família. Famílias disfuncionais, o risco da criança também se desenvolver de forma disfuncional é muito grande. E chegamos à nossa reunião de hoje, de como medir. Então, vamos ver o questionário de capacidade e dificuldades, o SDQ, e o IF. O SDQ foi desenvolvido por um pesquisador chamado Goodman, em inglês, e validado aqui no Brasil pela Fleites-Billig, em 2001. Então, são 25 questões, então é fácil de ser aplicado em estudos populacionais, em amostras populacionais como a nossa, e tem um suplemento para a gente avaliar o impacto. São 8 questões para avaliar o impacto dessas dificuldades colocadas aqui na primeira parte pelos pais ou pelo professor. Pode ser preenchido tanto pelos pais quanto pelos professores. Tá? Só lembrando aqui, crianças de 4 a 17 anos, é a validação dele. Validado em mais de 80 países, inclusive aqui no Brasil, em 2001. Vamos ver alguns trechinhos. Esse site é o site do SDQ, onde pode ser baixado as versões em várias línguas. Então, a parte das questões, das 25 questões, são divididas em 3 grupos. O primeiro, vamos ver um a um. Então, tem essas instruções que são importantes, né? Sejam que quem for preencher, seja os pais, seja o professor, leiam antes de preencher. Então, em cada item, marque com uma cruz o quadrado que melhor descreva a criança. Esse ou esse. Responda a todas as perguntas da melhor maneira possível, mesmo que você não tenha certeza absoluta ou se a pergunta lhe parecer estranha.
Dê suas respostas com base no comportamento da criança nos últimos 6 meses, tá? Isso é fundamental. Aqui, para ser colocado o nome da criança, o sexo, se é masculino ou feminino, e a data de nascimento. Então, vamos aí para a primeira questão. Imagine que, para eles chegarem a essas 25 questões, existiam originalmente perto de 200. Então, a partir de análises estatísticas, de confiabilidade, de validade, eles chegaram às 25 melhores, mais confiáveis perguntas, que descrevem melhor os desfechos, que são essas. Então, por exemplo, tem consideração pelo sentimento de outras pessoas? São afirmativas. Daí eles têm que ser preenchido. Essa afirmativa é falsa para o meu filho, ou ela é mais ou menos verdadeira, ou ela é verdadeira. É super simples. Não consegue parar sentado quando tem que fazer a lição ou comer. Mexe-se muito, esbarrando em coisas, derrubando coisas. Mesma coisa, falso, verdadeiro, mais ou menos verdadeiro ou verdadeiro. Muitas vezes se queixa de dor de cabeça, dor de barriga ou enjoo. Tem boa vontade em compartilhar doces, brinquedos, lápis com outras crianças. É lógico que isso é fácil de responder também para uma criança, para um adolescente de 17, tá? É só ter bom senso, né? Para fazer essa adaptação e responder para um adolescente de 17. Frequentemente tem acessos de raiva ou crises de birra. É solitário, prefere brincar sozinho. Geralmente é obediente e faz normalmente o que os adultos lhe pedem. Tem muitas preocupações, muitas vezes parece preocupado com tudo. Então aí eu não vou ler todas, né? Porque é um exercício desnecessário, tá? O acesso de vocês, mas são afirmativas em que o respondedor, seja os pais, seja o professor, tem que colocar se essa afirmativa são todas afirmativas, se ela é falsa, mais ou menos verdadeira ou verdadeira. Desculpa a tosse, pessoal, mas está muito seco, né? E quem sofre de alergia, rinites e asmas, sabe que essa época agora é difícil. Mas vamos lá. O que eu queria dizer, tem algumas questões que são na negativa. Isso é proposital para a gente poder ter confiabilidade num instrumento. Então, aqui são os momentos de maior atenção na hora de responder. Essa daqui é uma afirmativa negativa. Não consegue parar sentado, tal, tal, tal. Essa é uma afirmativa não negativa. Tem consideração pelo sentimento de outras pessoas. Tá? Então, é isso. Aqui tem esse espaço. Você tem algum outro comentário ou preocupações? Aí é aberto, né? Descreve abaixo. Aí indo para o suplemento de impacto. Lembra a nossa conversa. Nem todas as alterações que esse questionário vai identificar, seja de problemas emocionais, de hiperatividade e desatenção, problemas de conduta, nem sempre isso é um transtorno mental. Quando que sintomas se transformam num transtorno mental? Quando eles passam a provocar impacto na vida da pessoa. Da mesma forma que nem toda pessoa triste tem depressão, tá? Quando que tristeza se transforma em depressão? Quando ela causa impacto. Então, ela dura por muito tempo, por mais de 6 meses, ela faz com que diminua a produtividade da pessoa no trabalho, se afaste dos colegas, dos amigos, da família, enfim. Então, aí, quando causa impacto, aí a gente vai pensar em transtorno mental. Então, nessa primeira questão de impacto, pensando no que acabou de responder, você acha que seu filho ou filha tem alguma dificuldade? Pode ser uma dificuldade emocional, de comportamento, pouca concentração,
ou para se dar bem com outras pessoas, dificuldade para se dar bem com outras pessoas. Então aí responde, não, acho que não. Ou sim, tem pequenas dificuldades. Sim, tem dificuldades bem definidas. Sim, tem dificuldades graves. Se você respondeu sim, então aí parte para essas outras questões. Se respondeu não, terminou aqui o questionário, tá? Então, se respondeu sim a essa questão anterior, então, um desses 3 quadradinhos. Há quanto tempo essas dificuldades existem? Então, há quanto tempo começou? Esse aspecto de tempo é fundamental, de evolução. Essas dificuldades incomodam ou aborrecem o seu filho ou sua filha? Não, nada, né? Um pouco, muito, mais que muito. Então, aí vê os vários setores, vários contextos em que isso ocorre. Essas dificuldades atrapalham o dia a dia do seu filho em alguma das situações abaixo? No dia a dia em casa, com as amizades, na escola e nas atividades de lazer. Nada, um pouco, muito, mais que muito. E a última, essas dificuldades são um peso para você ou para a família como um todo? Mesma coisa, nada, um pouco, muito, mais que muito. E aqui, então, o nome completo do pai ou da mãe, né, a data, e aqui especificando quem preencheu. Depois as normas, né, de como a gente vai aplicar em Brodowski, se vai ser só a mãe, se vai ser o pai e a mãe, enfim, isso aí não importa agora, depois a gente vai discutir. Aqui, então, só de passagem, né, como isso é pontuado, né, é avaliado por nós, depois na análise de estatística do grupo e de cada criança, né? Então, o SDQ ele vai dar pontuação em 5 escalas, uma de sintomas emocionais. Então, para cada pergunta, de acordo com o que respondeu, tem uma pontuação, tá? É feito assim. Problemas emocionais, problemas de conduta, escala de hiperatividade e desatenção, né, que é um indicativo para um possível diagnóstico de TDAH, escala de problemas de relacionamento com os colegas, escala de comportamento pró-social. E se é completado do total da pontuação, né, se é completado pelos pais, existem as notas de corte aqui para o Brasil, para cada escala e para o total delas. E se é completado pelo professor, mesma coisa. Mas isso é mais para nós que vamos nos debruçar aí em cima dos resultados. E em relação ao suplemento de impacto, a mesma coisa, cada resposta tem uma pontuação de acordo com os pais e de acordo com o professor. Tá? Esse é o SDQ, um instrumento usado no mundo inteiro. Eu, no consultório, por exemplo, eu uso um outro instrumento, que é o CBCL. Aí são 116 perguntas, muito mais detalhado, tal, mas para essa função, para esse objetivo do nosso projeto populacional em Brodowski, esse instrumento é o ideal. A gente já usou ele em outros estudos nossos, em São Sebastião do Paraíso, Delfinópolis, no Brasil todo, né, com 8.000 crianças e adolescentes, e ele é muito confiável. O IFE, né, inventário ou interrogatório de funções executivas. Tem a versão dos pais e a versão do professor. Tá? O IFE foi desenvolvido por mim, pelo Renato, e mais um estudo aí, desde 2011 que a gente começou a desenvolver esse questionário. Existem outros questionários para avaliar a função executiva no Brasil, mas são adaptações, traduções, e função executiva tem um aspecto cultural muito forte. Então, a gente viu a necessidade de desenvolver esse instrumento com crianças e adolescentes brasileiros, e o nosso é o único desenvolvido aqui. Então, ele começa assim com uma identificação. Aqui, a versão dos pais. E aqui a explicação antes do preenchimento. As crianças e adolescentes diferem em suas habilidades de controlar seu comportamento
e emoções, resolver problemas, se organizar e tomar decisões. Para cada habilidade descrita abaixo, responda como é o desempenho do seu filho ou filha, em comparação com outra criança, adolescente, da mesma idade e no período correspondente aos últimos 6 meses, igual ao SDQ. Por favor, responda a todos os itens, não deixe nenhum em branco e a opção que melhor se aplica. É a mesma coisa, escalas que a gente chama Likert. Tem essas opções. Nunca, raramente, às vezes, frequentemente ou sempre. Então, aqui alguns exemplos, só não vou ler todos. Aqui na versão dos pais são 65 itens, 65 afirmativas. Olha a primeira. Empurra seus deveres com a barriga, deixa tudo para a última hora. Nunca, raramente, às vezes, frequentemente e sempre. Então, que função executiva a gente está falando aqui? Quem quiser pode se manifestar aí, abre o microfone. É só um exercício. Será que falta objetivar, planejar, organizar, focar, iniciar? Será que é iniciar? Flexibilizar, operacionalizar. São 11, né? Empurra seus deveres com a barriga, deixa tudo para a última hora, procrastina. Isso aqui é iniciar, né? Função executiva iniciar. Quem não quiser comentar, escreve no chat aí, tá? A ficha demora a cair. Faz tempestade em copo d'água, reage excessivamente a pequenos problemas. Isso é regular as emoções, né? Age impulsivamente, fora de controle, tem dificuldade de brecar seu comportamento e reações. Isso é controle inibitório, inibir. Ao falar, não conclui um assunto e já passa para o outro. É focar, né? Entram outras também ao mesmo tempo. Automonitoramento, planejamento, planejar. Chega sempre atrasado aos compromissos, comete erros por descuido, deixa a luz acesa, a porta aberta ou toalha molhada em cima da cama, mesmo depois de ter sido orientado várias vezes. Isso é focar, né? E assim vai, uma série de questões. Quero encontrar uma bem lá no dos professores. Tem dificuldade de esperar a sua vez, tem dificuldade de se manter concentrado. Enfim, são 65 questões para serem preenchidas conforme nós vimos. Cada uma tem a ver com uma ou mais funções executivas. Isso vai ser computado na análise de cada questionário. A dos professores, mesma coisa. Aqui esse slide está um pouquinho antigo. O questionário que eu passei para vocês tem 65 questões, na verdade são a análise estatística, nós tiramos alguma, do professor são 54. Isso nós vamos corrigindo lá. Mas aqui entram comportamentos de sala de aula, né? Ou escola, de uma forma geral, que cada um tem a ver com determinada ou determinadas funções executivas. Preencher da mesma forma, de acordo com a frequência. Faz tempestade em copo d'água, reage excessivamente a pequenos problemas, perde o lanche ou o dinheiro do lanche e tarefas de casa, fica transtornado com mudanças de planos. Isso aqui é rigidez, é falta de flexibilizar, né? Não traz para a escola materiais apropriados, não faz uma checagem final de suas tarefas ou atividades em busca de possíveis erros.
tem boas ideias, mas não consegue organizá-las, planejá-las, colocá-las no papel. São várias situações que vocês conhecem muito bem do dia a dia, né? Então, aí é que a gente vai ter uma ideia do funcionamento executivo de cada criança em casa e na escola, tá? E pode diferir. Uma criança pode ser bem organizada em casa e desorganizada na escola, ou vice-versa, tá? A gente, de uma forma geral, não vai encontrar essa divergência em crianças com transtornos mentais. Por exemplo, TDAH, ela vai ter dificuldades em quase todas essas funções executivas, tanto em casa quanto na escola. A criança com transtorno mental, ela não consegue modular isso. Num contexto ela vai bem, no outro ela vai mal. Ela vai mal em todos, tá? E aí, isso é uma forma da gente analisar, é um gráfico spider em teia de aranha, né? Então, em cada eixo está uma função executiva de todas essas, né? Aqui em azul, o desempenho daquela criança que eu passei ela para cá, pelo nosso programa de computador. Preto está a média do que é esperado para a idade e sexo daquela criança, e vermelho está a nota de corte, o mínimo aceitável para aquela função executiva. Veja essa criança azul, né, pontuando acima da média em tudo, né? Nenhuma está dentro do vermelho. Então, a criança com alto funcionamento executivo. Ao passo que essa azul está tudo pontuando dentro da zona vermelha. Então, ela tem uma disfunção executiva global em todas as funções executivas, né? Aqui, de acordo com o professor, né, esse anterior dos pais. Isso é lindo, porque aqui a gente vendo uma criança, vendo uma sala de aula, vendo, a gente pode fazer uma análise desse tipo do colégio, da série e da cidade, de todas as escolas, né? E a gente tem uma ideia de funcionamento executivo em vários níveis. Isso é lindo porque a gente acaba caindo nisso aqui. Na diversidade infantil. Cada spider desse, cada gráfico é uma criança. Vejam como as crianças são diversas, né? Uma diversidade que a gente consegue visualizar. Todos nós sabemos que elas são diversas, principalmente por aspectos físicos, mas também comportamentais, por habilidades. Mas quando a gente vai avaliar a função executiva, vai avaliar, a gente faz esses mesmos gráficos com SDQ, com saúde mental, a gente vê como é diverso esse universo, como é diverso. E que formas que nós temos para ajudar cada criança. Por exemplo, essa daqui, aqui do meio. Observem que, ou essa daqui está melhor, essa primeira superior esquerdo. Você vê que ela tem o planejar, ela tem dificuldade de planejamento, mas ela vai bem em organização, em iniciar, focar. Ela não consegue perseverar bem, abaixo da média, ela não se monitora bem. Então eu pego e atuo, reabilitando essas funções de forma pontual e estimulando as outras para que ela tenha um funcionamento acima da média, tá? Então, a diversidade em função executiva, a diversidade étnica, racial, religiosa, cultural, né? É esse universo que a gente trabalha todo dia. No entanto, existe uma tendência de a gente oferecer igual para todos, quando na verdade eles são muito diversos. Seja pelas experiências ruins que tiveram ao longo da vida e que moldaram o seu cérebro, seja por experiências boas,
seja por habilidades diversas, habilidades físicas, de coordenação, habilidades verbais, musicais, lógico-matemáticas, habilidades interpessoais. Então, enquanto a gente não pode se contentar em oferecer algo uniforme, já que elas são diversas, né? Não existe nem bebês univitelínicos iguais, idênticos, só na aparência, mas no cérebro não, porque cada um vai ter uma experiência diferente, né? E todas essas experiências que a gente comentou e que vão influenciar o desenvolvimento. Então, a sala de aula, acho que vocês concordam que não é assim, mas assim, assim ou assim? Acho que é assim. Vamos caminhar aqui? Será que é assim, em termos só de deficiência, que existem crianças com deficiência no meio de crianças típicas? Ou será que é assim? Parece que é assim, é melhor do que assim, né? Então, criança com deficiência visual, auditiva, mental, motora. Mas será que duas crianças com deficiência visual, auditiva, motora ou intelectual são assim ou elas são assim? Parece que são assim, não é? A gente está com uma criança aqui com deficiência visual, duas crianças com deficiência visual, por exemplo. Essa tem melhores funções executivas que essa tem maior resiliência que essa outra. São completamente diversas. Mas será que a sala de aula é assim ou é assim? Parece que é assim, porque não são só deficiências. Tem uma criança lá com autismo, outra com dislexia, outra com TDAH, outra com descalculia, outra com depressão, não é? Mas será que é assim mesmo ou será que é assim? Não é? Cada uma dessas crianças, não só as deficientes, mas as que têm transtornos mentais, funcionam com suas habilidades e dificuldades de forma diferente. Mas será que a gente pode se contentar aqui com essa escola dessa forma? Os outros são todos típicos ou são assim? Inclusive o professor, né? Inclusive o professor, cada um de nós somos diversos. E então essa é a forma que a neurociência vê uma sala de aula. Toda diversidade precisa ser incluída, porque toda criança precisa ser incluída. Aí vocês caem para trás, não é? Mas isso vai sobrar para mim. Quer dizer, como que eu vou contemplar toda essa diversidade? Mas isso, na verdade, é problema para a ciência ajudar vocês, né? E é isso que nós pretendemos fazer com esse curso, com essa capacitação. Está acabando aqui minha voz. É isso que nós pretendemos fazer com vocês, na capacitação de vocês e com estratégias práticas para o dia a dia, para a gente atuar dessa forma diversa, oferecendo diversidade para a diversidade.